Vamos lá, então? Meus lindinhos, é o seguinte, essa aula aqui, ela costuma ser... Deixa eu arrumar aqui, pronto, ó. Essa aula, ela costuma ser colocada ou juntamente com a genética, ou juntamente com a evolução. Essa aula que nós veremos agora. Por quê? Essa vai ser relacionada às bases genéticas da evolução. Tudo bem? Ou também chamada de genética de populações. Tudo bem? Então, às vezes, dependendo do livro que você vai estudar, ele está junto com a genética ou ele está junto com a evolução. Depende do livro que você vai usar. Tudo bem? Então, primeira coisa que nós precisamos saber é o seguinte, ó. Qual que é a definição do conceito da população mendeliana? É o seguinte, a população mendeliana, ela é um conjunto de indivíduos que se reproduzem sexuadamente, compartilhando, deixa eu pegar uma canetinha aqui, compartilhando um patrimônio gênico comum. Cada indivíduo de uma população, ele tem um conjunto gênico particular. É por isso que nós falamos que, tirando os gêmeos univitelínicos, em uma população, todos nós temos diferenças marcantes. Beleza? Nós temos diferenças marcantes, porque várias características podem nos diferenciar. Um é careca, o outro tem olho claro, o outro tem olho escuro, um é alto, outro é baixo, outro é gordinho, outro é magrinho, e assim vai. Beleza? Então, dentro do conceito de população mendeliana, seria esse conjunto de indivíduos que se reproduzem compartilhando um patrimônio gênico comum. Perfeito? Então tá bom, bora lá. A composição de uma população, a composição genética de uma população, meus amores, ela pode ser conhecida ao calcular as frequências alélicas e genotípicas dessa população. Beleza? Então, você consegue saber se você tem mais azão, mais azinho, calculando essas frequências. Vamos imaginar o seguinte aqui. Primeira coisa, ó, isso aqui, os exercícios que aparecer disso, gente, normalmente é receitinha de bolo. Beleza? Dificilmente foge do que eu vou passar aqui para vocês, tá bom? Bom, primeira coisa, em relação a uma população qualquer, tá? Em relação a uma população qualquer. Nessa população qualquer, eu tenho 3.600 indivíduos, azão, eu tenho 6.000 indivíduos, azinho, e tenho 2.400 indivíduos, azinho. Assim, então, nessa população, eu tenho uma população de 12.000 indivíduos. Primeira pergunta. Essa população tem 12.000 indivíduos. Quantos alelos existem nessa população? É a primeira pergunta que eu te faço. Quantos alelos existem nessa população? Bom, cada indivíduo tem 2 alelos, porque nós somos diploides, não é? Cada indivíduo tem 2 alelos. Então, por exemplo, aqui, ó, é alelo A, alelo A, alelo A, alelo Azinho, alelo Azinho, alelo Azinho. Então, se cada indivíduo da população tem 2 alelos, nessa população eu tenho 24.000 alelos. Perfeito? Então, essa é a primeira coisa que eu tenho que saber, tá? Então, na população tem 12.000 indivíduos, cada indivíduo tem 2 alelos por gene, não é? Então, nós temos 24.000 alelos nesta população, tudo bem? Desculpa. Ó, vamos lá então. Dá para eu conhecer a frequência alélica como? Primeiro, eu vou pegar a frequência do alelo que eu quero. Ó, eu quero a frequência de um alelo. Tá? Por exemplo, eu quero a frequência do azão, por exemplo. Eu vou pegar o número total do alelo, o número total do alelo que eu quero. Ó, tô grifando aqui. Dividido pelo número total de alelos da população. Então, isso tem que ficar claro. Como que eu faço para achar a frequência gênica, então? Eu vou pegar o número total do alelo que eu quero, dividido pelo número total de alelos. Por exemplo, eu quero achar a frequência do alelo
azão. Beleza? Eu quero achar a frequência do azão. Como que eu vou fazer? Então, ó, a frequência do azão. Primeiro, qual que é o total de alelos que eu tenho aqui? Qual que é o total de alelos azão que eu tenho? E aqui que os alunos têm um pouco de dúvida. Bom, nesse grupo de indivíduos aqui, eu tenho, de azão, eu tenho 3.600 indivíduos. Perfeito? Eles não são azão? Então, quantos alelos eu vou ter aqui? Quantos alelos eu vou ter aqui nesse grupo de indivíduos? Nesse grupo de indivíduos eu vou ter 7.200 alelos. Por quê, William? Porque eu tenho, nesse indivíduo, eu tenho azão. Se são 3.600 indivíduos, então eles têm 2 alelos azão. Então é 7.200. Perfeito? Aí, aqui, nesse grupo, eu tenho quantos azão? Bom, eu tenho 6.000 indivíduos. Quantos alelos eu tenho no total aqui? Eu tenho 12.000 alelos. Porém, esse cara, ele tem um azão e um azinho. Então, aqui ele tem 6.000... Deixa eu apagar. Ele tem 6.000 azão. 6.000 azão. E ele tem 6.000 azinho. Então, qual que é o total de alelos azão que eu tenho? É 7.200 mais 6.000. Isso tudo dividido pelo número total de alelos, que é 24.000. Então, vai ser 13.200 alelos dividido por 24.000. Isso vai dar um resultado de 0,55 ou 55%. Então, qual é a frequência do alelo azão nessa população? É 55% ou 0,55. Essa é a frequência do alelo azão. Ficou claro? Agora, como que eu faço para achar a frequência do azinho? Amores, ó, presta atenção. Para achar a frequência do azinho, eu posso fazer a mesma conta, tá? Ou eu simplesmente posso fazer isso daqui, ó. Simplesmente eu posso fazer isso daqui. A frequência de azão numa população, mais a de azinho, ela tem que ser igual a 1, tá? Então, ó, azão mais azinho tem que ser igual a 1 numa população. Lembrando, eu poderia achar a frequência do azinho igual eu achei aqui? Poderia, mas dá muito trabalho. Beleza? Mas poderia, sem problema. Esse jeito aqui é um jeito mais fácil. Então, eu tenho azão mais azinho é igual a 1. Então, eu venho aqui, coloco a frequência do azão, não é? Então, ficou 0,55 mais frequência de azinho igual a 1. Passa o 0,55 diminuindo, então a frequência de azinho é igual a 0,45 ou 45%. Então, essa é a frequência na população. Então, é assim que se acha a frequência. Perfeito? Tranquilo? Joinha? Eu acho que foi devagar, deu para ver legal, né? Então, tá bom. Ó, bora lá. Agora, e a frequência genotípica? Ó, lá é alelo. Aqui é genótipo. O que é genótipo? Genótipo é isso aqui, ó. Isso é genótipo. Azão é genótipo. Azinho é genótipo. E azinho é genótipo também. Então, isso é genótipo. Perfeito? Então, como que eu vou fazer para achar? Eu vou pegar a frequência do genótipo esperado. Aí eu pego o número de quantidade de indivíduos com o genótipo que eu quero analisar, dividido pelo número total de indivíduos. Então, o número de indivíduos com genótipo dividido pelo número total de indivíduos. Essa é bem facinho, não é? Então, qual que é a frequência do alelo azão? A frequência do alelo azão vai ser 3.600 dividido por 12.000, que vai dar igual a 30%. A frequência do alelo azão é 6.000 indivíduos dividido por 12.000. Então, vai dar 0,5 ou 50%. Agora, para fechar o 100%, né? Frequência de azinho é 2.400 dividido por 12.000,
que vai dar igual a 0,2 ou 20%. Então, ó, frequência alela é o número total do alelo que eu quero, dividido pelo número total de alelos da população. Aqui, a frequência do genótipo é o número de indivíduos com o genótipo dividido pelo número total de indivíduos. Tem que ficar claro isso, beleza? Então tá. Agora, quando nós falamos em genética de populações, nós temos o princípio de Hart e Weinberg, beleza? Nesse caso, esse princípio, tá? Ele é válido quando nenhum fator evolutivo pode estar atuando na população. Beleza? Quais são esses fatores evolutivos? Mutação, imigração, seleção natural, beleza? Mas isso nós vamos ver também lá no finalzinho. Então, são alguns fatores evolutivos aí. Então, aqui, esse princípio ele é válido para populações que não têm influência alguma por fatores evolutivos. Ou seja, é algo em laboratório. Beleza? Então, nesse caso, essa frequência ela vai estar em equilíbrio. Tudo bem? Então, ó, se nenhum fator evolutivo atuar sobre uma população que satisfaça certas condições, que foi essa que eu falei, as frequências de seus alelos permanecerão inalteradas ao longo do tempo, porque essa população ela vai estar em equilíbrio. Então, nós falamos que isso daqui é um princípio, tá, de Hart e Weinberg, no qual a população ela se mantém em equilíbrio. Tudo bem? Isso é válido para algumas situações. Então, quais são as condições para que essa população se mantenha em equilíbrio gênico? Quais são as condições? Primeiro, a população ela deve ser infinitamente grande, beleza? A população ela deve ser infinitamente grande, beleza? De modo que possa acontecer todos os cruzamentos possíveis de acordo com as leis da probabilidade. O que costuma cair em prova? A lei de Hart e Weinberg ela é válida para populações pequenas. É isso que cai, velho. É isso. Tudo bem? Agora, nesse caso, a população deve ser panmítica. O que é uma população panmítica? A população panmítica ela é uma população no qual os cruzamentos eles têm que ocorrer ao acaso. Beleza? Não há uma seleção sexual. Tudo bem? Então, as populações elas devem ser infinitamente grandes e panmíticas, ou seja, não há seleção sexual. Então, essas são as condições necessárias para que ocorra um equilíbrio gênico. Beleza? Tranquilo? Perfeito? Então, tá bom. Então, essas são algumas condições. Então, dentro do princípio de Hart e Weinberg, qual que é a importância dele? Na verdade, a importância é porque ele estabelece um padrão teórico para o comportamento gênico de uma população. Beleza? Então, quando você tem um comportamento teórico, porque, gente, na natureza, não para de ocorrer fator evolutivo. Não para. Não para de acontecer mutação, não para de acontecer seleção natural, não para de acontecer recombinações, não para de acontecer emigrações e imigrações. Não para. Entendeu? Então, isto daqui, o princípio de Hart e Weinberg, é um princípio teórico. E aí, na prática, ele vai servir como um valor de referência para perceber se uma população está em equilíbrio ou não. Aí, ela vai servir como parâmetro para perceber se uma população ela está passando por uma redução ou aumento. E isso, por exemplo, se for uma população de alguns organismos que estão reduzindo, pode indicar que um ambiente está passando por um desequilíbrio. E assim, você vai atuar nesse desequilíbrio tentando manter o equilíbrio da população. Entendeu? Então, ele é um padrão, presta atenção, ele é um padrão teórico, deixa eu grifar o padrão aqui também.
Ó. Opa! Ó, aqui é um padrão teórico, beleza? Que vai servir de referência para você ver se uma população está ou não passando por modificações. E aí você pode determinar se uma determinada espécie ela está ou não entrando em um processo de extinção ou coisa desse tipo. Perfeito? Agora, como que funciona o princípio? Ele montou um teorema matemático e tem a seguinte sequência aqui, olha só. O Pzinho, ou seja, o P, ele me indica a frequência dos gametas portadores do alelo azão. Então, P indica o azão. E o Q, ele indica a frequência dos gametas que contêm um alelo azinho. Com esses dois alelos, são possíveis 3 tipos de genótipos numa população. Então, ó, pessoal, por favor, lembrem-se, tudo isso aqui é dado estatístico. Então, é estatística isso. Então, um indivíduo para ser azão-azinho, você tem que calcular a probabilidade de um óvulo portador do alelo A ser fecundado por um espermatozoide também A. Então, nesse caso aqui, A vai ser a frequência de A vezes A. Então, A vezes A é igual a P ao quadrado. Por quê? Porque é a mesma coisa que P vezes P. Perfeito? Então, ó, P vezes P é igual a P ao quadrado. Perfeito? Agora, e no indivíduo azão-azinho? Então, aqui que entra um X da questão. Ó. O azão-azinho, ele pode acontecer de 2 formas. Um óvulo azão ser fecundado por um espermatozoide azinho. Então, o indivíduo azão-azinho, ele pode ser vindo de um óvulo azão fecundado por um espermatozoide azinho, ou um óvulo azinho fecundado por um espermatozoide azão. Então, na estatística, eu tenho que levar isso em consideração, que pode ser P vezes Q ou Q vezes P. Então, nisso, eu chego à seguinte circunstância, que vai ser 2 vezes P vezes Q. Então, a frequência de nascer um indivíduo azão-azinho é 2 vezes P vezes Q. Perfeito? 2 vezes P vezes Q. E o Qzinho, azinho, para o indivíduo nascer azinho, ele tem que ser um indivíduo com óvulo azinho e um espermatozoide azinho. Então, vai ficar Q vezes Q é igual a Q ao quadrado. Beleza? Então, a chance de um indivíduo ser azão, o espermatozoide azão tem que fecundar o óvulo azão. Então, A é como se fosse A vezes A. Então, é P ao quadrado. Azinho. O indivíduo ele pode ter 2 formas de ser azão-azinho. Um óvulo azão ser fecundado por um espermatozoide azinho, ou um óvulo azinho fecundado por um espermatozoide azão. Então, nesse caso aqui, nós temos 2 vezes P vezes Q. E o indivíduo azinho, ele tem que ter um espermatozoide azinho e um óvulo azinho. Então, é Q ao quadrado. Perfeito? Então, com isso, nós chegamos a um teorema matemático, tá? Onde nós temos que nenhuma população, a quantidade de indivíduos azão-azinho e azinho tem que ser igual a 1. Então, nós temos P ao quadrado para azão-azão, 2 vezes P vezes Q para azão-azinho, mais Q ao quadrado para indivíduos azinho-azinho. E tudo isso tem que ser igual a 1. Lembrando que normalmente eu não uso essa expressão inteira. Eu uso fragmentos dela de acordo com o exercício. Tá? Agora, lembrem-se, sempre, a quantidade de alelo azão, ela vai ser igual à quantidade, a quantidade de alelo azão
mais a quantidade de alelo azinho em uma população, ela tem que ser igual a 1. Perfeito? A quantidade de alelo azão em uma população tem que ser mais o azinho tem que ser igual a 1. Então, ó, azão mais azinho é igual a 100%. Perfeito? Tranquilo? Porque lembra, tem pares de alelos, joia? Então, agora, nada melhor do que a gente fazer um exercício. Tudo bem? Vamos fazer um exercício para vocês entenderem o processo aqui. Olha só. Em uma população caracterizada pelo equilíbrio gênico de Hardy-Weinberg, beleza? Em uma população em equilíbrio de Hardy e Weinberg, beleza? Com todos os pressupostos que o tornam válido, a frequência de homozigotos recessivos de um par de alelo autossômico é 0,49. Com base nessa informação, estima-se que nessa mesma população a frequência de heterozigotos seja... Então ele quer saber qual é a frequência de heterozigotos. Bom, vamos lá então. Primeira coisa que você tem que saber. Primeira coisa, nenhuma população azão mais azinho é igual a 1. O que ele me deu? A frequência de recessivos. Então, ele me deu que a frequência de azinho é igual a 0,49. Só que para usar a expressão lá de Hardy-Weinberg, eu tenho que descobrir quanto que vale o azinho e quanto que vale o azão. Senão eu não consigo aplicar. Então a primeira coisa do exercício é achar a quantidade, achar a frequência do azinho e achar a frequência do azão. É a primeira coisa. Ele me deu a frequência do genótipo azinho. Agora eu tenho que achar quanto que vale o azinho para poder achar o azão. Então, ó, vem comigo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. A frequência de azinho não é igual ao Q ao quadrado? Azinho é igual a Q ao quadrado, não é? Não foi isso que nós vimos anteriormente? É igual ao Q ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Ele me deu o 49. Então, a frequência de azinho, eu substituí aqui, olha só. Deixa eu pegar uma cor. Ó, eu substituí o 49 aqui. Então, ficou 0,49 igual a Q ao quadrado. Para tirar esse quadrado, o que eu faço? Eu passo uma raiz. A raiz de 0,49 igual a 0,7. Então, eu acabei de achar a frequência do azinho. Porque azinho não é Q? É ou não é? Então, aqui eu achei a frequência do azinho. Agora, para achar a frequência do azão. Azão mais azinho não é igual a 1? Então, eu venho nessa outra formulazinha aqui, ó. Agora que eu vou aplicar ela, ó. Agora, então, olha só. Eu substituí ele aqui, no Qzinho. Então, ficou P mais Q igual a 1. Então, isso tudo aqui vai dar P menos 1, P igual a 1 menos 0,7. Eu passei o 0,7 para cá, diminuindo. Então, a frequência do meu P é igual a 0,3. Então, aqui eu achei a frequência do azinho. E aqui eu achei a frequência do azão. Pegando aquela formulazinha lá do teorema de Hardy-Weinberg, eu não sei que a frequência de azinho é igual a 2 vezes P vezes Q. Então, o que eu vou ter que fazer agora? Agora, eu vou pegar e vou substituir. Então, eu pego o P e substituo aqui,
e pego o Q e substituo aqui. Então, vai ficar 2 vezes P vezes Q. Então, vai ficar 2 vezes 0,3 vezes 0,7, chegando a frequência de azão Azinho é igual a 0,42. Qual é a resposta do exercício? 0,42. É só substituir, meus amores. Olha lá. A frequência do exercício, resposta 0,42. Então, aqui nós terminamos o exercício. Nós terminamos. Mas e se ele tivesse pedido a frequência de azão? Porque a frequência de azinho ele já te deu. E se ele tivesse te pedido a frequência de azão? Se ele tivesse te pedido a frequência de azão, era só você substituir na formulazinha. Azão não é igual a P ao quadrado? Então, eu venho, substituo o 3 aqui. Perfeito, 0,3 aqui. 0,3 ao quadrado é igual a 0,9. Aí, se você quiser conferir para ver se está tudo certo, é só você somar as frequências, por exemplo, deixa eu apagar essa rabisqueira que eu fiz aqui. É só você somar as frequências de azinho, para ver se deu tudo certo. Ó. Azinho é 49. Azinho, 0,42. E azão, 0,9. Aí você soma tudo isso daqui, você vai chegar igual a 1. Ou seja, bateu com o teorema de Hardy e Weinberg. Perfeito? Então, os exercícios que caem, ele sempre vai te dar a frequência de um ou de outro e você vai achar. Se ele te der a frequência do genótipo, aí você tem que começar por aqui. Às vezes, ele já pode te dar a frequência direta do alelo. Aí você já começa por aqui. Entendeu? Mas é receitinha de bolo. Para aplicar no teorema, tá, de Hardy e Weinberg, você tem que achar primeiro a frequência do azão e depois a frequência do azinho, ou vice-versa. E aí você joga nas formulazinhas, sai o resultado. Como eu disse, receitinha de bolo. Tudo bem? Tranquilo? Deriva gênica. Deriva gênica cai muito em vestibular. A deriva gênica, meus queridos, ela corresponde a processos aleatórios que alteram a frequência de uma população. Por exemplo, esse cara aqui eu tenho uma população, beleza? Eu tenho numa frequência 3 verdes e 1, 2, 3, 4, 5, 6, meio marrom, sei lá que cor que é essa, bege. Oh, beleza? Aqui o bege, tudo bem? E nesse caso aqui, eu queria que vocês soubessem o seguinte, tá? Na hora que ele pisou aqui, foi aleatório. Ele matou aleatoriamente os indivíduos verdes e alterou a frequência dessa população. Então, ficou aqui 1 verde e 1, 2, 3, 4, 5, 6 beges. Beleza? Tranquilo? Então, nesse caso, esse processo ele é aleatório. Ele é ao contrário da seleção natural, que tem relação com a adaptação. Esse cara aqui, ele não tem relação alguma com a adaptação. Então, ele não tem relação com a adaptação ao meio. Perfeito? Ao contrário do que acontece com a seleção natural. E aí, esses exemplos, por exemplo, uma queimada. Pegou fogo na floresta. Matou aqueles indivíduos mais aptos ou menos aptos? Não, foi aleatório. Quando acontece uma erupção vulcânica, não é? Ele foi derramando as lavas e destruiu a vegetação e os seres que estavam ali próximos. Teve. Aqueles que sobraram necessariamente foram os indivíduos mais aptos? Não, não foram. Perfeito? Então, apesar da deriva genética ser um mecanismo de evolução, ela não trabalha com relação à adaptação, porque é um processo aleatório. Aí existem dois tipos básicos aqui
de deriva gênica. Um é o efeito gargalo, perfeito? Que vai acontecer o seguinte, eu tenho uma população original e a partir dessa população original formam-se populações menores, que não representam a variabilidade que existia aqui. Repara que aqui eu tenho verdes, vermelhos, e aqui nessa população que sobrou não tem nem verde nem vermelho. Não tenho, perdão, tenho poucos verdes e não tenho vermelho. Então, representa a variabilidade genética que tinha aqui? Não. Então, no efeito gargalo, a partir de uma população original, eu formei uma ou mais populações que não representam normalmente a população original. E aí eu tenho também o efeito do princípio do fundador. O princípio do fundador, ele acontece quando uma pequena porção da população que também não representa a frequência gênica desse ambiente, ela coloniza um determinado ambiente e então ela vai passando por gerações e nem sempre ela vai ter a mesma frequência alélica da população original. Esse princípio do fundador, ele é uma das maneiras mais comuns de dispersão e de especiação de animais. Perfeito? Então, efeito gargalo e princípio do fundador são formas especiais de deriva gênica. Tudo bem? Agora, nós temos aqui, eu falei para vocês que existem os fatores evolutivos. Quais são os fatores evolutivos que podem estar envolvendo, pode participar aí de uma comunidade, de uma população? A mutação, que é um processo aleatório, que ocorre modificando alelos e assim altera a frequência gênica de uma população. Tá? A seleção natural, tudo bem? A seleção natural. A seleção natural, ela altera a frequência gênica de uma população, já que ela elimina determinados fenótipos e preserva outros, tudo bem? Genótipos, perdão, tá? A migração, só lembrando aqui, ó, a seleção natural, na verdade, ela atua sobre o fenótipo, só que aquele fenótipo, ele é determinado sobre o genótipo. Vamos imaginar, a seleção natural ela tinha que atuar sobre indivíduos que tinham asas. Perfeito? Aqueles que tinham asas sobreviveram. Tá? Então, a asa é o fenótipo. Mas por que aquele animal tem asa? Porque ele tem gene para ter asa. Tudo bem? Tem gene para ter asa. Então, tá bom. Migração. Quando os indivíduos migram de uma região para outra, ele leva o seu pool gênico, ele leva o seu genótipo para aquela população. Se aquele genótipo para aquela população for favorável, ele vai aumentar. Se for desfavorável, pode acontecer a alteração do gene daquela população, podendo até mesmo levar à extinção algumas espécies. E o outro fator é a deriva gênica que nós acabamos de ver, que por acaso e não por adaptação ao ambiente, beleza? Ocorre a alteração de certos alelos na população. Perfeito? Então, assim, fechamos mais um conteúdo da genética. Fechamos a genética aqui com essa aula de genética de populações. Essas são as referências utilizadas, tá? E assim fechamos mais um assunto. Um grande beijo e até mais.